A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 26, que diz assim: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: És tu, Senhor? Manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra nós vamos observar, irmãos, que Jesus, ele chega naquela situação angustiante a qual os discípulos já estavam amedrontados, vendo realmente a força do vento, vendo o mar agitado. Jesus vem de uma forma diferente, inusitada, andando por sobre as águas. Os discípulos começam a temer quando vê Jesus chegando, porque é assim, né, irmãos? A gente clama para que Jesus chegue, a gente clama para que Jesus mande a resposta, mas quando Jesus manda a resposta, mas quando Jesus chega, porque ele gosta de fazer o extraordinário, ele nos surpreende a ponto da gente ficar até com medo, né? Da gente ficar até amedrontado. Foi isso que aconteceu aqui. Os discípulos começaram a gritar: é um fantasma. Quando eles viram Jesus andando por sobre as águas, quando ele viu aquele fenômeno acontecendo, aquele negócio extraordinário diante dos olhos deles, eles começaram a dizer: um fantasma. Porque isso não é normal. O ser humano normal não pode andar por sobre as águas. Ninguém consegue, né, irmãos? Só Jesus que é perfeito e Pedro sobre a palavra de Jesus, porque Jesus lançou a palavra sobre a vida dele. Aí nós vamos observar que Pedro logo diz para o Senhor: se és o Senhor, me manda ir ter contigo, andando por sobre as águas. Pedro é bem claro ao dizer: eu quero andar também por sobre as águas, se verdadeiramente é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro andou por sobre as águas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Versículo de número 29. E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro andou por sobre as águas, irmãos. Mas quando ele começou a observar na força do vento, ele teve medo. E Deus está dizendo para pessoas aqui: eu quero te levar para lugares, aleluia, mais profundos da revelação. Ramandaraia. Eu quero te levar para águas mais profundas, mas eu preciso que você creia. Mas eu preciso que você tenha fé. Declare comigo: Jesus vai me levar para as águas mais profundas e eu vou ter fé. Jesus vai me levar para as águas mais profundas e eu vou ter fé. Eu estou falando do profundo da revelação. Eu estou falando de experiências sobrenaturais, porque uma experiência dessa ninguém mais viveu. Nenhum dos discípulos viveram. Faltou mais um pouco de fé de Pedro, para que Pedro pudesse caminhar por sobre as águas sem submergir. E Deus está conversando com pessoas aqui, dizendo para você: eu quero te fazer caminhar por sobre as águas. Eu quero te fazer viver experiências sobrenaturais. Quando o Senhor fala de caminhar por sobre as águas, é uma metáfora. Ele está dizendo: eu quero te levar para algo mais profundo. Ele está falando com você: eu quero te levar para algo mais profundo. Eu quero te levar para o íntimo, mas você precisa não temer. Porque se você temer, darabai, as coisas começam a oscilar. Rianchurabai. Declare comigo: eu não vou temer. Porque Jesus já preparou o meu milagre, eu vou ter fé. Eu não vou temer, porque Jesus já preparou o meu milagre, eu vou ter fé. É tempo de você ter fé, meu irmão. É tempo de você ter fé, minha irmã. É muito lindo a gente ouvir o Senhor dizer que vai nos dar experiências sobrenaturais. Ai, Senhor, me leva às águas mais profundas. Senhor, eu quero ir pro profundo, eu quero saber, eu quero que o Senhor se revele para mim. Só que, irmãos, não é somente falar, é pôr em prática. Ndarabai, Raman, Tchukan, Darasto. E muitas vezes não vai ser fácil pôr em prática. Por quê? Porque vai vir o medo, vai vir insegurança, até mesmo porque nós que somos seres humanos temos medo daquilo que foge do alcance dos nossos olhos. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. Então tudo que a gente faz com Jesus, por Jesus, é pela fé. Por isso nós somos tendenciosos a ter medo. Por isso nós somos tendenciosos a pensar que Jesus, aleluia, muitas vezes não está no controle das coisas, sendo que ele está no total controle. Porque humanamente falando, irmãos, parecia que Jesus havia perdido o controle daquela embarcação. Parecia que os discípulos estavam ali sozinhos à deriva no meio do mar. Mas não era isso que estava acontecendo. Jesus estava no monte orando, mas ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Jesus, ele está ligado em tudo que está acontecendo com você. Ele está com os olhos fitos na sua embarcação.
Ele sabe tudo que você está passando e daqui a pouco ele vai chegar de uma forma inusitada, de uma forma diferente. Declare comigo, Jesus vai chegar na minha embarcação de uma forma inusitada, de uma forma diferente. Jesus vai chegar na minha embarcação de uma forma inusitada, de uma forma diferente. É isso que Jesus está fazendo com pessoas que estão me ouvindo agora. Ele está dizendo de uma forma ramancho cantarai de candalasto, diferente. Que eu estou chegando na sua embarcação. Que eu venho caminhando por sobre as águas. Eu vejo Jesus surpreendendo pessoas aqui como ele surpreendeu os discípulos. Os discípulos ficaram surpresos, atemorizados, pensando até mesmo que era um fantasma, pensando que não tinha probabilidade daquilo acontecer. Eu vou lhe dizer uma coisa, humanamente falando, tem coisas que não tem probabilidade de acontecer na sua vida. Tem coisas que não tem possibilidade de acontecer na sua história, humanamente falando. Mas nós estamos aqui não para viver daquilo que é humano. Estamos aqui para viver por fé. Porque nós que servimos a Jesus andamos por fé e não por vista, Ramandaraia. E ele está dizendo, se preciso for, eu venho caminhando por sobre as águas. Se preciso for, eu abro porta onde não tem parede. Se preciso for, eu faço caminho no meio do mar para você passar. Se preciso for, eu faço o impossível, aquilo que é realmente, sabe, irmãos, improvável de acontecer, eu faço acontecer para dar vitória. Jesus está fazendo o impossível e o improvável para dar vitória a pessoas aqui. Declare comigo, eu recebo Jesus no meu barco e ele está fazendo o impossível para me dar vitória. Eu recebo Jesus no meu barco e ele está fazendo o impossível para me dar vitória. Não importa, irmãos, como é que Jesus vai chegar. Não importa como é que o seu milagre vai acontecer. Muitas vezes ficamos frustrados, decepcionados, cansados, sobrecarregados, porque ficamos pensando como é que o milagre vai acontecer e queremos que ele aconteça conforme aquilo que a gente imagina, mas muitas vezes não vai ser assim. Muitas vezes Jesus não vai chegar da forma que a gente pensa, que a gente quer, que a gente imagina. Ele vai chegar da forma dele, Iramanchurabai. E ele diz pra você, eu estou chegando da minha forma, eu estou chegando do meu jeito, mas eu vou lhe dizer uma coisa, do meu jeito sempre será o melhor, diz o Senhor. Eu chego para operar milagre, mas não é tempo de andar com dúvida. Sabe por que Pedro começou a submergir? Pedro foi corajoso ao pedir, me manda ter contigo andando por sobre as águas. A Bíblia relata que Pedro chegou até a andar por sobre as águas, irmãos. Mas ele começou ali a olhar para a força do vento. É isso que você não pode fazer, minha filha. É isso que nós não podemos fazer, meu filho. Ramando cantarasto. Olhar para a força do vento. Porque muitas vezes o vento vai soprar contrário. Muitas vezes o nosso cenário vai ser contrário. E cabe a gente que anda por fé não acreditar naquilo que estamos vendo. Porque você não anda por vista. Porque você anda por fé. Quando você resolve andar com Jesus, quando você escolhe seguir o caminho de Jesus, você compreende. Eu não ando mais por vista. Eu ando por fé. Eu não contemplo Ramanchurai de Cantarasto e o que ele está fazendo no reino espiritual. Mas eu creio que ele está fazendo algo. Dei Alamanchu Cantaraia. Eu creio que ele está movendo algo. Ramandorei, Irai Xarabai. Ao meu favor, eu vejo Jesus movendo aqui a favor de pessoas. E ele dizendo, vem caminhando por sobre as águas. Ou seja, tenha fé e vai ver o seu milagre. Tenha ousadia de ir e de continuar firme. Porque Pedro, irmãos, teve a ousadia e a intrepidez de ir. Mas ele não conseguiu se manter porque olhou para a força do vento. E Deus está dizendo, se ficar olhando para a força do vento, não consegue se manter. Se ficar olhando para a força do vento, não consegue ficar firme. Se ficar olhando para a força do vento, não consegue continuar. Não consegue continuar. O Senhor te trouxe aqui para te falar especificamente, para falar contigo, que não é para andar olhando aquilo que o vento está mostrando. Não é para ficar olhando se está contrário. Não é para ficar olhando se tem gente olhando de cara feia. Não é para ficar olhando se tem gente desacreditando. Não é para ficar olhando se tem gente fazendo oração contrária. Não é para ficar olhando se as pessoas estão lançando pragas, maldições contra a sua vida. É para você olhar para aquele que é único, que é digno, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Os teus olhos precisam estar fitos, não é nos homens, não é no pastor, não é na missionária, não é no porteiro, não é na líder do ciclo de oração, não é na levita, mas os seus olhos precisam estar firmes, fitos em Jesus. Ele precisa ser o seu alvo. Quando Jesus for o seu alvo, ninguém consegue lhe destruir, ninguém consegue lhe fazer sucumbir, ninguém ninguém consegue fazer você parar. Jesus está dizendo, eu quero ser eu quero ser canto centro. Eu quero ser a prioridade. Eu quero que os teus olhos estejam fitos em mim, aleluia. Declare comigo, os meus olhos a partir de hoje estão fitos no meu Jesus e eu vou realmente viver o impossível. Os meus olhos estão fitos no meu Jesus e eu vou realmente viver o impossível. Jesus quer você com fé. Jesus não quer você oscilando, você afundando aqui, afundando ali, dizendo tem misericórdia toda hora.
De vez em quando vai acontecer que você vai dar uma afundada porque você é ser humano. A gente vai afundar por falta de fé em alguma coisa, daqui a pouco Jesus, pela misericórdia, coloca a mão e estende, porque Pedro, ele não naufragou pela misericórdia de Jesus. E é a misericórdia de Jesus que nos cerca, e às vezes a gente não naufraga por isso. Mas Jesus está dizendo, não é para isso ser rotineiro na sua vida, Pedro. Você não pode ficar todo o tempo deixando com que situações venham te fazer submergir para toda hora você ficar clamando e ficar esticando a mão. Você ficar clamando e ficar esticando a mão. Você ficar clamando e não. É tempo de andar por fé. Quem tem fé anda por sobre as águas e não sucumbe. Rabai, daramando, canta. E Deus está dizendo, eu não me chamei para sucumbir. Eu não lhe chamei para ficar andando pelo que você vê. Naramantui, riando cantarasto. Eu te chamei para andar por fé. Eu te chamei para crer que o impossível vai acontecer, ó, que você caminha por sobre as águas e que eu faço o milagre acontecer na sua vida. Declare comigo, Jesus faz o milagre acontecer na minha vida e eu ando por fé e não por vista. Jesus faz o milagre acontecer na minha vida e eu ando por fé e não por vista. É isso que você tem que entender. Que nós não caminhamos por aquilo que a gente vê. Nós caminhamos por aquilo que a gente crê. Ribiancho, ramando, rabaia. Nós não caminhamos por aquilo que a gente contempla, e sim pela nossa fé. E é isso que Deus está dizendo para você hoje. Você não anda por vista, você anda por fé. A sua fé, irmãos, fala muito sobre você. A sua fé vai te fazer ver o impossível. Porque a gente às vezes vê gente vivendo extraordinário e tem gente que não vive. Porque às vezes não tem fé o suficiente para viver, irmãos. Pedro foi o único dos discípulos que andou por sobre as águas. Está aqui a resposta. Nenhum dos discípulos tiveram a fé, a ousadia de pedir a Jesus, mas Pedro teve. Pedro só não conseguiu sustentar muito essa fé, mas Pedro teve a fé de ir. E o Senhor está dizendo, dê o primeiro passo, vá. Muitas pessoas vão olhar para você e não vão entender por que Deus resolveu fazer na sua vida, por que o milagre chegou na sua história. Eles não têm que entender, irmãos. Quem tem que entender é você, porque você sabe de onde Jesus te tirou. Você sabe, Ramando, Raman, Charai, Derrasto, o que Jesus fez na sua vida, minha filha. Então, a partir de hoje, ele diz para você, não ande pelo que você vê, ande por fé. Porque coisas grandes, extraordinárias e firmes tem o Senhor para fazer na sua história. E ele vai alegrar muito o seu coração. Ele vai te alegrar muito. E ele diz para você, a partir de hoje, comece a andar pelo que eu falo contigo, a ouvir a minha voz e a responder o que eu falo. E não andar pelo seu cenário. Pedro andou por sobre as águas. Pedro chegou até andar, irmãos, mas não conseguiu sustentar pelo fato de que ele começou a olhar para a força do vento. E se a gente olhar para a força de alguns ventos na nossa vida, a gente não consegue sustentar muita coisa na nossa história. E Deus está dizendo para você, através da palavra dele, é tempo de sustentar algumas coisas. Declare comigo. Eu não vou olhar para os ventos, eu vou olhar para Jesus e muitas coisas serão sustentadas na minha história. Eu não vou olhar para os ventos, eu vou olhar para Jesus e muitas coisas serão sustentadas na minha história. É isso que Jesus quer de você. Que você olhe para ele, porque ele é o seu alvo. É isso que Jesus quer de você. Que você coloque a sua fé, não é nos homens, é nele. Porque ele está dizendo para você, eu tenho poder. Pedro caminhou por sobre as águas. Chegou a quase submergir, porque quase sucumbir, porque ele começou a olhar para a força do vento. E Jesus hoje deixa para você essa palavra dizendo, não olhe para a força do vento, olhe somente para a palavra que eu liberei sobre você. Olhe somente para aquilo que eu falei sobre ti, aleluia, sobre a tua vida. Porque o milagre, o impossível vai acontecer na sua história quando você compreender que não é a força do seu braço. Quando você compreender que não é você, mas é aquilo que Deus vai fazer na sua história. É a palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida. Não é pela sua força, mas é sobre a palavra de Jesus, porque ela faz o impossível acontecer na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, por essa palavra. Te pedir misericórdia, Pai, porque muitas vezes olhamos para a força do vento e esquecemos de olhar para o teu poder. Esquecendo, Pai amado, aleluia, que o Senhor é que é o autor da nossa fé, que o Senhor é que é o início, meu Pai amado, e o fim de todas as coisas, que o Senhor está no controle de tudo. Pai, nos ajuda.
Nos ajuda, Pai, no nosso cansaço, porque às vezes cansamos, Pai. Somos tão falhos, imperfeitos e pecadores. Muitas vezes ficamos, meu Deus amado, Ramandarai, decantalas, tão cansados. Mas o Senhor diz para você, eu te fortaleço. Mas o Senhor diz para você, eu te animo. Mas o Senhor diz para você, eu te levanto. Aleluia. É tempo de crer no impossível, porque você não está crendo em algo que é loucura. Aleluia. Pode ser loucura para muita gente, mas para Jesus não é. É milagre, é manifestação de poder, glória, Ramandarai, Charamando, canta de Jesus na tua vida. Oh Pai, vai tomando aqueles que estão te aceitando, Senhor. Vai tomando aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Oh Jesus, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Dá uma novidade de vida, dá uma nova história, Pai amado. Vai dando direção à vida, a história deles, onde eles devem congregar, Jesus, pois são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti, Senhor. Oh Jesus, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Pai, se for para a glória do teu nome, se for para o teu nome, Jesus, ser glorificado. Faz um milagre acontecer, dá testemunho para o teu povo contar. Faz o impossível, o improvável, Ramandaraia, se tornar possível, se tornar provável para a glória do teu nome. É para que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Pai, eu te peço que o Senhor vá curando, libertando, restaurando, restituindo, abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, as setas, os dardos inflamados, as retaliações, aquilo que o inimigo arquitetou, planejou, levantou, repreende, anula, quebra, desfaz em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, nós queremos em Ti, nós queremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que está no controle de todas as coisas. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor está agindo. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor está operando milagre. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor está fazendo o impossível acontecer para a glória do Teu nome, Pai. Obrigada por esta palavra. Continua conosco, meu Deus, assim eu te peço, te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, o impossível vai acontecer. Os seus olhos não podem estar naquilo que o ser humano está lhe falando ou que o seu cenário está lhe mostrando, mas os seus olhos têm que estar fitos no Senhor, porque é dele que vem a sua força e o seu milagre. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.